Então isso foi incutido na mente das pessoas desde esse tempo até os dias em que nós vivemos. No entanto, hoje em dia, as pessoas conseguem, de uma forma geral, pegar uma imagem de escultura, coisa que é abominação para Deus, e Ele mesmo diz no livro de Êxodo, nos mandamentos: não farás para ti imagem de escultura. Ele diz: não terás após mim outros deuses, não terá deuses além de mim. Enfim, muitas traduções acerca disso, mas Deus vai dizer: eu sou o único, não terão outros depois de mim e nem antes de mim. Ele está dizendo só que isso veio se corrompendo, isso veio se perdendo a ponto de hoje as pessoas terem até mesmo adiante de Deus, diga elas que sim ou não, queira elas ou não, eles colocam falsos deuses, imagens de esculturas adiante de Deus e adiante do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E muitos dizem que não, que isso é legal, que isso pode, que pode se ter sim uma imagem de escultura, pode sim idolatrar uma imagem, pode sim ter outros deuses. Eles ensinam isso, mas a palavra de Deus ensina o contrário, que não se deve idolatrar nada que seja semelhante do que há no céu, na terra ou debaixo da terra, ou nos mares. E a palavra está dizendo do quê? Da própria idolatria, dos falsos deuses. E onde está isso, pastor? No Salmo de número 115. Vamos lá para você acompanhar comigo. E eu vou ler para você nas duas Bíblias, tá? Na nossa Bíblia, que eles dizem por aí que nós pregamos e nós temos na nossa Bíblia aquilo que nos favorece, mas eu vou mostrar para você que não, que existe na nossa Bíblia, mas também na deles também existe. Amém? Na nossa Bíblia diz assim, ó, Salmo 115: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Olha só, a palavra de Deus é verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Verso 3: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Versículo 4 diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Agora eu vou perguntar para você: onde há uma grande concentração de deuses dessa forma? Se não é naquilo que eles chamam de catolicismo apostólico romano. Se você entra no lugar daquele, você vê que a toda volta, ou em cima do altar deles, é o que mais se vê. Perde de vista a quantidade que tem ali, sai das contas. Só que aí o próprio Deus, a própria palavra de Deus vem dizendo que todos que praticam isso, ou seja, que adoram essas imagens, se tornam igual a elas. Ou seja, a pessoa se torna surda, tem ouvidos e não ouve, tem olhos e não vê. É uma pessoa que pratica isso. A pessoa tem braços, a pessoa tem pernas, mas se torna uma pessoa paralisada, se torna um paralítico, se torna um coxo, se torna alguém sem nenhuma condição. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Agora olha o que diz na Bíblia deles, olha o que diz na Bíblia católica. Vou ler aqui para você. Aqui eles dizem em Salmo 113:
B e Salmo 115 entre parênteses ele coloca. É a mesma coisa, olha só. Não a nós, ó Senhor, glória ao teu nome, pela tua verdade e o teu amor. Não zombem as nações, onde está o seu Deus? Está no céu e faz o que lhe apraz. Os deuses das nações são ouro e prata, ídolos fabricados pelos... Não entendi. Ídolos fabricados pelos... Todas essas imagens que existem dentro do templo deles são feitos pela minha mão. Vieram do céu, foi um anjo que trouxe. Foi fabricado pela mão de quem? Obrigado. Verso 13 deles diz assim: tem boca e não fala, olho e não vê, ouvidos e não ouvem coisa alguma, tem nariz e no entanto nada cheiram, mãos que não pegam, pés que não caminham, iguais a eles são os que os fizeram e os que neles colocam a sua... Aqueles que colocam a fé, está descrevendo aqui, não é a nossa Bíblia, é a Bíblia deles, a Bíblia Ave Maria, que diz isso. A Bíblia de Jerusalém também diz isso. É a mesma coisa. Qualquer Bíblia deles, se você pegar, vai ser escrito isso. Aí eles estão dizendo que cego, surdo, mudo, paralítico e aleijado são aqueles que colocam a sua fé em uma imagem de escultura. Agora vem cá, deixa eu te dizer uma coisa e te perguntar uma coisa. Amanhã, no meio de tantas roubarias que vão ter para Aparecida, pessoas que vão carregar ela nos ombros, pessoas que vão sair ajoelhadas, subindo escada, essas pessoas aqui, elas são perfeitas? Elas são cegas, elas são surdas, elas são aleijadas e elas são paralíticas. Igualzinho aquela imagem. Poxa, se ela tem pernas, por que ela não vai andando? Vem cá, eles dizem que a imagem foi achada por pescadores. Por que ela não saiu nadando do rio? Por que ela veio sendo puxada como lixo? E é isso que é. De dentro de um rio, em uma rede. Ô gente, vem cá, alguém já viu Deus ser encontrado dentro de um rio e ser puxado por uma rede? Agora olha que coisa séria que eles dizem. Abra sua Bíblia aí, no livro de Baruque. Acharam aí? Livro de Baruque, gente. Não tem livro de Baruque na nossa Bíblia, gente. Os livros que não tem na nossa Bíblia, entenda bem, os livros que tem na minha Bíblia e na sua Bíblia são livros inspirados pelo Espírito Santo. Esse livro de Baruque, primeiro Macabeus, segundo Macabeus, livro de Tobias, e vai saber quem é o outro infeliz que escreveu ali e colocaram ali, são livros que não são inspirados pelo Espírito Santo, foram simplesmente homens que por quererem, vamos dizer assim, por mero capricho, foram escrever e tiveram um espacinho no livro, para que você entenda. Mas o livro de Baruque, olha, note, não é uma Bíblia nossa, é uma Bíblia Ave Maria, é a Bíblia que eles usam. Eu estou lendo o livro da Bíblia deles, capítulo 6 de Baruque. Escute só o que diz, preste bastante atenção para você aprender, gravar na tábua do teu coração. Diz assim o capítulo 6 de Baruque, e verso 1 em diante diz assim, porque pecaste contra Deus, sereis levados cativos da Babilônia por Nabucodonosor, rei dos Babilônios. Chegados à Babilônia, lá ficareis muitos anos e longo tempo
lembra dos 70 anos? Então, 7 gerações. Depois, eu vos tirarei de lá sãos e salvos. Versículo 3: em Babilônia vereis deuses de prata, ouro, madeira, que são carregados aos ombros e inspiram temor aos gentios. Cuidado, não imitem os estrangeiros, deixando-vos dominar pelo temor desses deuses. Quando virdes na frente e atrás deles a multidão que os adora, pelo contrário, dizei para vós mesmos: Senhor, tu é que deves ser adorado. Por que não é feito assim? Está na Bíblia deles, hein? Pegamos eles mais uma vez. Está vendo? Não tem contra nós. Nós somos inspirados por Deus, querido. Nós somos inspirados pelo Espírito Santo. Nós não caímos de paraquedas na presença de Deus. Nós não precisamos de imagem de escultura. Nós não precisamos de falsos deuses. Nós não precisamos sair em romaria. Nós não precisamos colocar um ídolo sobre os nossos ombros, colocar peso nos nossos ombros. Sabe por quê? Porque quem tira todo o peso no mundo de nós é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, glória! Olha que tremendo isso aqui. Eu vou continuar a leitura. Você vai ver que forte. Ele diz assim, ó, no versículo 6: meu anjo está convosco e protegerá vossas vidas. A língua desses deuses, olha só, a língua desses deuses foi polida por um artesão, e eles mesmos, apesar de dourados e prateados, são embuste e não podem falar. É mudinho, olha só, não fala nada. Como se fosse para uma moça que ama o luxo, tomam ouro e fazem coroas para as cabeças dos seus deuses. Às vezes, os sacerdotes roubam o ouro e a prata dos seus deuses para o próprio proveito, dando-os até as meretrizes no prostíbulo. Paramentam com vestes dos seus deuses de prata e ouro e madeira, como se fossem homens, mas eles não se defendem da ferrugem e dos carunchos. Eles estragam, embora tenham um vestido de púrpura, espanam-se seus rostos por causa do pó, do templo que cai sobre eles. Um tem cetro como juiz no distrito, mas não pode matar quem o ofende. Outro tem à destra uma espada e um machado, mas não se defende da guerra e dos ladrões. Vê-se que não são deuses, não os temais. Como a vasilha quebrada é inútil ao homem, assim esses deuses nos templos, seus olhos se enchem de pó, levantado pelos passos dos que entram, como se fecham as portas ao réu que ofendeu o rei e vai ser condenado à morte. Assim os sacerdotes protegem seus templos com portas, ferrolhos, trancas, temendo o roubo dos ladrões. Acendem lâmpadas a eles, velas, mas que para si mesmos. Mas estes deuses são incapazes de ver uma só. Pode acender 1000 velas na frente dele, ele vai ficar com a cara preta por causa da fumaça da vela e não vai conseguir ver a luz. São como vigas do templo. Conta-se que seu interior é carcomido. Quando os vermes da terra os corroem. Olha isso, gente. O Deus que nós servimos é comido de verme? Nunca. Mas o Deus sabe. É tremendo isso, hein? Com as suas vestes nada sentem. Pode vestir eles até com roupa com fio de ouro. Não sente não. Seu rosto se enegrece pela fumaça
espaço do templo, olha o que eu falei. Sobre o seu corpo e cabeça esvoaçam morcegos, andorinhas e outras aves. Também os gatos andam sobre eles. Conclui que não são deuses, não temas. Se o ouro que os reveste e orna se empana, e se não limpam, deixa de brilhar, nada sentiram, nem quando eram fundidos. Foram comprados, não importa o preço, pois não têm espírito, sendo incapazes de andar, são carregados aos ombros. Por que a cintinha não anda, gente? Por que ela tem que ser carregada no ombro? Meus irmãos, a gente tem que ser inteligente. A gente tem que ser inteligente. A Bíblia deles está dizendo isso, querido. Não sou eu, não. Depois, se quiser, eu dou aqui a leitura. Fica à vontade. Mas é a Bíblia deles que está dizendo. Deixa eu ver onde eu parei com a letra. Nem a letra deles não vai marcar para mim, que é pequenininho. Até para isso é difícil. Achei. Mostrando assim aos homens a sua indignidade. Confundem-se também seus servidores. Devem colocá-los de pé. Se caem por terra, postos de pé, não se movem por si mesmos. Inclinados, não se endireitam. Apresentam-lhe oferendas como diante dos mortos. Os sacerdotes vendem as vítimas sacrificadas e daí tiram lucros. Suas mulheres salvam parte das oferendas sem nada a dar aos pobres e necessitados. As menstruadas e parturientes trocam as oferendas deles. Concluem que não são deuses. Como chamá-los de deuses? Até as mulheres fazem oferenda aos deuses de prata e ouro e madeira. Nos seus templos, os sacerdotes se assentam, vestes rasgadas, cabeça e barba raspados, cabeça descoberta, berram e vociferam ante seus deuses, como um banquete fúnebre. Os sacerdotes desnudam os deuses e dão as vestes às suas mulheres e filhos. Alguém lhe faz mal ou bem e são incapazes de retribuir, e não podem entronizar o rei, nem destroná-lo, nem dar riquezas e dinheiro. Alguém lhes faz um voto e não cumpre, não reclamam, não salvam o homem da morte, nem livram o fraco da mão do forte. Não pode restituir a vista um cego, nem salvar um homem necessitado. Não se compadecem da viúva, nem ajudam o órfão. Os ídolos de madeira, dourados e prateados, são iguais às pedras extraídas do monte. Os que o cultuam serão humilhados. Como crer ou falar que são deuses? Deu para entender aí? Como cultuar eles? Mas nós lemos, e Daniel já tinha revelado isso lá atrás, há centenas de anos atrás, dizendo que esse reino iria um dia ser esmiuçado pela pedra que sem mão iria ser cortada, iria destruir toda aquela estátua. Agora eu digo para você, ainda existe hoje, mas dentro de pouco tempo será destruída. Dentro de pouco tempo, até aqueles que andam, igualzinho nós vemos aqui, que andam após esses deuses, também serão destruição. Aqueles que não ouvem a palavra desse livro e não se convertem dos seus maus caminhos, serão também destruídos, aniquilados, esmiuçados, como esses daqui. Agora, o que me chama mais a atenção? Que essas pessoas têm coragem de fazer tanto sacrifício, e é o que diz a palavra dos filhos das trevas, ser mais prudente que o filho da luz, querido. Tem pessoas que tinham que estar junto com você ouvindo isso e não estão. Tem pessoas que pagam oferendas grandiosas a esses deuses, e já muitos daqueles que sabem que Deus vive e reina para sempre